Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como fazer histogramas, né? Então vamos lá. Para a gente fazer o histograma, a gente vai começar aqui importando os nossos pacotes, né, que a gente costuma importar. Então a gente vai precisar do matplotlib.pyplot, importando como PLT, do NumPy importando como NP, então Shift Enter aqui, a gente roda isso daqui. E para a gente fazer um histograma, eu vou gerar aqui dados aleatórios que seguem uma distribuição normal padrão, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Para gerar esses dados aleatórios seguindo essa distribuição, a gente vai dar o comando numpy.random, né, .randn. E aqui dentro a gente vai a gente coloca o número de pontos que a gente quer gerar seguindo essa distribuição. Então, que eu estou gerando 1000 pontos seguindo a distribuição normal padrão, né? Então, eu vou dar o Shift Enter aqui para gerar esses dados e vou plotar esses dados aqui. Então, a gente chamou isso aqui de dados. Então, aqui a gente tem 1000 números que foram escolhidos aleatoriamente, seguindo essa distribuição normal padrão, né? Então, a gente tem esses dados. A gente pode ver, né, o tamanho, né? Eu vou colocar o comando aqui len dados para a gente ver que de fato tem 1000 valores, como a gente pediu. Então, tá direito ali, né? E para a gente fazer um histograma, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar o comando plt.hist e colocar os nossos dados aqui. Então, eu vou colocar esse comando. Para a gente colocar o nome do eixo X, nome do eixo Y, é da mesma forma que a gente fazia nos gráficos anteriores, né? Então, a gente vai dar aqui plt.title, escreve o título entre aspas. plt.xlabel, plt.ylabel e coloca aqui os nomes entre aspas, da mesma forma que a gente já fez várias vezes, né? Então aqui eu estou fazendo um gráfico chamado histograma simples, com o eixo X dado pelo valor e o eixo Y escrito frequência. Então dando Shift Enter, a gente vai ver que ele faz um histograma já aqui para gente. E esse histograma está representando o quê? Ele pega intervalos de valores do eixo X e coloca quantas vezes esses valores aparecem nos nossos dados. Então, por exemplo, aqui, esse maior aqui, ele apareceu nesse intervalo, esses valores desse intervalo apareceram mais de 250 vezes nesses nossos dados aqui. Então, ele gera a frequência que aparece no intervalo de valores dentro dos dados. A gente pode agora modificar esse gráfico, né? Então, a gente tem controles para fazer modificações nesses gráficos. O que a gente pode fazer? A gente pode alterar a cor do nosso gráfico e também a cor da borda, né? Então, por exemplo, para a gente fazer isso, aqui novamente plt.ist com os nossos dados, né, os mesmos dados. E para a gente alterar a cor, simplesmente a gente escreve color igual e coloca aqui entre aspas a cor que a gente quer. Aqui eu estou colocando uma cor sky blue, né? E para a gente colocar cor nas bordas, né, a gente vai colocar edge color igual e colocar a nossa cor entre aspas. Então aqui eu estou colocando uma borda preta e uma cor do nosso gráfico sky blue. Então dando Shift Enter aqui, a gente vai ter isso daqui. Então a gente vê que trocou a cor para sky blue e a borda agora está preta, dessa forma daqui. A gente pode também, a gente nota que ele coloca automaticamente um determinado número de bins, né? Então, um determinado número de retângulos aqui, que são 10, né? Se você contar aqui, a gente tem 10 retângulos. O automático dele é 10. Mas a gente pode alterar isso daqui, a gente pode colocar mais bins, né? Então, como que a gente faz isso? Para a gente colocar mais bins, a gente simplesmente aqui no plt.ist, a gente dá o comando bins igual e coloca o valor de bins que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando para 30 bins. Então, dando Shift Enter, a gente olha aqui e vê que esse gráfico é o mesmo daqui de cima, só que agora com 30 bins. Então, aqui a gente tem esses 30 bins dessa forma. Outra coisa que é interessante fazer se você estiver trabalhando com probabilidades é normalizar esse nosso gráfico para 1, né? Então, a gente pode normalizar isso daqui para 1. Como que a gente faz isso, né? Para a gente fazer essa normalização, a gente vai ter que utilizar dentro do plt.ist o comando density igual a true. Lembrando que true tem a primeira letra maiúscula, né, para ele reconhecer como verdadeiro. Então a gente coloca esse comando density aqui e dando Shift Enter, a gente vê que agora a gente tem esse gráfico. O que aconteceu? Ele normalizou a área desse gráfico para 1. Então a gente olha aqui, por exemplo, no eixo Y, a gente vê que o maior aqui está acima de 0,4, né? Mas quando a gente olha aqui em cima, o maior está lá acima de 80, né? Então ele normalizou esse gráfico aqui para a gente, né? Outra coisa que é interessante, às vezes é interessante fazer também, é alterar a transparência desse gráfico.
E a transparência a gente pode alterar simplesmente utilizando aqui no plt.is o comando alpha, né? Igual a um determinado valor. Então, se alpha é igual a 0, ele é todo transparente, você não consegue enxergar, e você vai aumentando esse valor para ele ficar menos transparente. Então, aqui eu estou colocando uma transparência de 0,4, né? Então, a gente vê que ele já fica assim. Agora, se eu coloco uma transparência de 0,5, por exemplo, ele já fica um pouco mais visível. Então, aqui você controla essa transparência. Por último, a gente pode alterar a orientação desse gráfico. Então, a gente olha aqui em cima, a gente está fazendo um gráfico na vertical. Mas a gente pode deixar ele na horizontal também. E para a gente fazer isso, a gente dá o comando aqui no plt.ist dito orientation igual, e entre aspas a gente coloca a orientação que a gente quer, vertical ou horizontal. Aqui eu estou colocando horizontal, então quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que agora o nosso gráfico está na horizontal. Então era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado.